eu sou o professor Pedro e vou trabalhar com vocês física, momento de uma força ou torque. Bom, este material é destinado principalmente aos alunos do primeiro ano do ensino médio e para aqueles alunos que pretendem fazer vestibulares e Enem, ok? Nesse caso aqui, para começar, temos o momento de uma força dada pela unidade Newton vezes metro. Por quê? Porque a força pode ser mais ou menos, né, dada em Newton, ok? Ela pode ser a força positiva ou negativa, e o deslocamento, né, a distância, dada em metros. Bom, por que a força pode ser positiva? Quando no sentido da empurrando uma porta, por exemplo, ela está no sentido no sentido horário, né? Se ela tem esse sentido horário, aí a rotação o sinal é negativo, tá bom? Então, no sentido horário, o sinal que você vai usar é a força negativa. Caso for no sentido anti-horário, ou seja, você está, digamos assim, abrindo uma porta, aí o sentido é o quê? Positivo, ok? Bom, pessoal, então se a gente calcular aqui o exercício, digamos assim, né, tem uma porta que eu estou abrindo ou fechando, e ele está ali, por exemplo, a distância da maçaneta até aqui, ó, o eixo da porta, né, no finalzinho aqui, ou no início, ela tenha 0,8 metros. O que vai acontecer então? 0,8 metros, essa distância aqui, onde você vai empurrar ou abrir a porta, tá certo? Nesse exercício, por exemplo, ele está dizendo para a gente que vai aplicar uma pessoa, ela aplica uma força, né, perpendicular aí a essa porta. Então, de 3 newtons, conforme a gente está vendo aqui. Determine então o momento dessa força, tá? Como é que eu vou calcular então? Se eu estou, nesse caso aqui, fechando a porta, ao fechar a porta aqui, o que está acontecendo? Ela está pegando o sentido horário. Então, esse valor que eu vou aplicar aqui vai ser uma força negativa. Então, eu tenho que momento é igual a menos quem? Menos F, tá? Vezes a distância. Ok? Então, o momento da força é igual a F. Quanto que vale o F? Vale 3 newton. Então, 3 newtons, né, vai ficar 3 negativo, vezes a distância de 0,8. O momento vai ser igual a quanto? Menos, né, nesse caso, 2,4 newtons vezes metros. Aí tem a primeira resposta aqui. Show de bola. Aí, nesse caso, vai dar força, né, que é igual a 3, aí vai ficar negativo, menos 3, né, multiplicado por 0,8 da distância, que vai dar então um total de menos 2,4. Bom, pessoal, e no segundo exercício aqui, o que a gente tem nessa segunda situação? Nós temos aqui uma balança, né? Um equilíbrio aqui, para dar o peso de equilíbrio, a gente tem para o lado direito de vocês 6 kg, para o lado de cá 4 kg, e a distância aqui, da onde está o ponto de equilíbrio aqui, né? Até chegar na massa de 6 kg, tem 40 centímetros, tá? E do lado de cá tem o X, eu não sei o valor daqui, ok? Dada essa massa, qual que é a ideia da massa então? A massa, uma tem 4 kg e a outra tem 6 kg. Olha que interessante o exercício, né? Então, para a gente começar a calcular nesse caso aí o exercício, o que a gente vai ter nesse caso? Você pode começar a lembrar o seguinte, eu tenho duas situações aí, né? Eu posso pensar assim, ó, a situação do momento 1, né? O momento 1 com o momento 2. Quem é o momento, na verdade? Não é força vezes deslocamento, 1, por exemplo, igual a força vezes deslocamento 2, tá? Então, o que acontece aqui nesse caso, para a gente calcular essa situação aqui? Bom, você vai ter, então, a força é dada por massa vezes a aceleração da gravidade e a distância. Aqui vai ter, mesma ideia, massa, né, no caso massa 2, vezes a gravidade, aceleração da gravidade e a distância. Bom, como a gravidade é igual, né, 10 metros por segundo ao quadrado, vamos resumir assim, vai sobrar massa 1, distância 1, massa 2, distância 2. Aí é só substituir os valores. Quanto vale a massa 1 aqui que a gente tem? Vale 4. E a massa 2 vale 6. Então 2 vezes aqui, e aqui é 6, né? Desculpa. Massa 1, 2. Massa 1, 2. Massa 1, 4. Né? E massa 2, 6. Né? Presta atenção aqui, senão erra mesmo. Bom, aí qual que é o valor da distância que a gente tem? Nesse caso aqui, essa primeira distância é x. E a segunda distância? Quanto que é o valor dessa segunda distância aqui no caso, né? Ela vai valer aqui, ó, 40 centímetros, ok? Então, 40. Nesse caso, 4x é igual... Quanto que vai dar isso? 240. Então, em resumo, quando a gente faz a divisão de 240 por 4, a gente vai ter, então, 60 centímetros. Pronto, acabou o exercício. Caraca, ficou show de bola, né?
Tudo de bom, parabéns pelo foco nos estudos e até a próxima. Valeu, bons estudos!